Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Jesus ele está pregando um sermão. Na realidade, ele está apresentando um sermão, e é um sermão profético a respeito do fim do mundo, quando ele voltará para buscar os que são seus. E no versículo 37 a 39 do capítulo 24 de Mateus, o evangelista registra assim a fala de Jesus: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quando Deus desistiu da humanidade corrompida, porque a corrupção tomara todo o gênero humano, à exceção de uma família cujo cabeça, cujo líder, seu nome era Noé. Deus então estabeleceu que salvaria Noé para recomeçar a humanidade a partir dele. Deus dá a Noé a instrução para construir a arca, e Noé obedece. Eu não sei se você tem a dimensão do quanto tempo levaria para construir uma arca daquele tamanho. Uma arca seria um barco imenso. Eu não sei quantos já passando ali pela Ponte Rio-Niterói, ou ali na Praça Mauá, já viram aqueles navios imensos ancorados ali para descarregar mercadoria. Um navio daquele ainda é pequeno. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de passar de barco ao lado de um imenso navio da Petrobras, um petroleiro, 100 e tantos metros de comprimento, 40 metros de altura, uma coisa descomunal. A indústria naval hoje, com todos os recursos que possui, leva muito tempo, alguns anos, para construir uma embarcação, um navio tão grande. É claro, com muita complexidade em função de todos os mecanismos que são colocados ali. A arca não tinha todos esses mecanismos, obviamente, mas era uma construção de uma envergadura enorme. Levaram anos Noé construindo aquela arca. Enquanto Noé construía, Noé pregava a mensagem dizendo: arrependam-se, Deus está por enviar o dilúvio, Ele vai destruir tudo aquilo que existe, salvem-se. Tudo que vocês precisam fazer é se arrepender, reconhecendo os erros, a maneira de viver pecaminosa em que vocês estão vivendo, porque vocês estão vivendo como se Deus não existisse. Mas Deus existe e o juízo dele está chegando. E o que Noé conseguia com isso era receber a zombaria, o descaso, o desprezo, os adjetivos ofensivos: maluco, doido varrido, enquanto ele obedecia a ordem do Senhor, preparando a arca e preparando a sua família. Algo que nos chama atenção nesse texto da fala de Jesus é que Jesus diz que nos dias de Noé será também como foi naquele tempo a vinda de Jesus. Como?
aqueles que estavam vivendo nos tempos de Noé, e o próprio Noé não sabia quanto tempo levaria. Eles não sabiam quando isso se daria. Nem Noé sabia. Mas nos dias que antecederam o dilúvio, entre Noé receber a orientação de Deus, começar a transmitir a mensagem, se arrependam para que vocês sejam salvos, e construir a arca, diz o texto, Jesus falando, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Com essas palavras, Jesus está querendo dizer, eles viviam distraídos. Eles se distraíam com toda sorte de coisas e não estavam nem aí. Amados, nós estamos vivendo a era da distração como nunca. Eu me recordo que quando garoto, a casa do meu avô paterno era uma casa pequena. Vovô teve 11 filhos, mas aquela não era a primeira casa em que ele morou. Vários dos seus filhos já tinham casado. Alguns dos seus filhos já tinham casado, filhas. E meu pai, que era o único filho, um homem casado. Havia mais dois mais novos. E vovô, ele era uma das poucas pessoas que tinha televisão lá em Italva. E quando chegava a noite, normalmente a noite era o horário da reunião da família. É quando a família se reunia em torno da mesa para fazer as refeições, para bater papo, falar do dia, contar das novidades. E depois sentávamos em nichos, crianças com crianças, adolescentes, e assim batendo papo com os vizinhos, porta aberta, sentados na varanda, na calçada ou na rua, no meio-fio. Mas quando dava uma determinada hora, um horário do Jornal Esso. Alguém se lembra do Jornal Esso? Repórter Esso. Quem se lembra do Repórter Esso? Tem um bocado de gente aqui que é jurássico, do século passado, e está aí quietinho, levanta a mão, tem um monte aqui, eu sei. E a televisão, ela era colocada na parede da sala, centralizada, as portas da sala, a porta da sala aberta, a janela da sala aberta, a janela do outro quarto que ficava ao lado, que dava para a rua, aberta, a porta que dava acesso para esse quarto aberta, a janela do outro quarto aberta, com a porta que dava acesso para ele também aberta, porque a casa do vovô era o cinema da rua. Todo mundo ia para lá para assistir o Jornal Esso. Para assistir naquele tempo era decente, era digno, essa sujeira que é hoje, né? Assistir a novela Irmãos Coragem. Quem lembra de Irmãos Coragem? Mas agora um monte de gente levantou a mão, né? Irmãos Coragem. Não? Que coisa extraordinária estar sentado na sala, no chão da sala da casa de vovô, e a gente assistindo a transmissão do homem pisando na lua em VT. Sabe o que era em VT? O homem tinha pisado na lua um dia antes, a gente estava assistindo como se fosse agora, porque não tinha essa coisa de transmissão ao vivo para a maioria das coisas. Era a distração, parava-se tudo para ir lá, e aquilo ali era motivação também para depois do momento
A gente ficava batendo papo, conversando, e um levava um bolo, o outro levava uma cocada, o outro levava uma mariola. Você sabe o que é mariola? Aquele doce de banana, bananada, envolta num saquinho, numa embalagenzinha plástica, chatinha, já viu? Parece um retângulozinho assim, sabe agora o que é? Como é que você chama aquilo? Bananada. Pois é, mariola. Que bananada pode ser em qualquer formato, né? Pois é, era a distração daquele tempo, era o que se tinha para distrair. Alguns, no dia de sábado, iam para o cinema de Talva, e o cinema de Talva era uma sensação. Por quê? Porque o filme era de bang bang, e era um bang bang na tela e um bang bang no calçado, com os ratos passando, correndo para lá e para cá, perto da gente. Era só emoção. A distração era, no dia de sábado, reunir a galera, ir para o rio e tomar banho de rio, ou banho de lagoa, ou ir pescar rã na lagoa, ou ir caçar passarinho, ou sentarem-se em roda para as moças, as mulheres, verem as revistas de moda e bater papo, ou sentar em grupo, talvez em família, e chupar cana, descascar e chupar cana. Era a distração da gente. Mas hoje, como nunca, nós estamos vivendo na era da distração. As mídias sociais, os videogames, as séries, as novelas são as principais distrações às quais nós temos nos lançado, e muitos têm se lançado e deixado que isso tome o seu tempo. Antigamente a gente tinha que ir na casa que tinha TV, ou a nossa casa, mas as coisas eram com regra. Hoje em dia, para onde quer que você vá, está na palma da sua mão, no smartphone. O uso abusivo da informática está afetando a nossa relação do homem com Deus, como nunca a relação do homem com Deus foi afetada por causa da distração. Segundo uma informação que recebi por um veículo de comunicação, o resultado de um estudo feito nos Estados Unidos apontou que 1/4 do dia é passado em frente do smartphone ou do computador apenas com distração. Seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo Netflix, seja pelo YouTube. Distração. A excessiva exposição à distração pelos meios digitais provoca, queridos, o mesmo efeito das drogas, causando dependência e roubando o tempo da pessoa com Deus. Isso é cientificamente comprovado. Há muitos e muitos e muitos sem conta que já se tornaram adictos, viciados no tal do smartphone. Tem gente que não consegue parar de usar o smartphone. Um dia desse eu me descobri assim. Eu percebi que quando eu ia para o banheiro eu tinha que levar o smartphone comigo. E eu levava o smartphone comigo para quê? YouTube. Deixa eu ver lá. Facebook. Deixa eu dar uma olhada no meu Facebook. Alguém visitou lá? Acredite, eu só olhava a minha página no Facebook no banheiro. E eu me dei conta de, meu Deus, eu tenho falado tanto sobre o uso massificado dos recursos da mídia. Eu estou me vendo nesse negócio. E eu fiz uma experiência. Eu fui para o banheiro e deixei o smartphone lá do outro lado. E eu vi o smartphone gritando: não me deixa aqui sozinho. Você não está sentindo falta de mim, não? Venha me buscar.
Eu quero te perguntar, você é alguém que não vai para o banheiro sem smartphone? Mas é a realidade, amados, estamos vivendo isso. E isto tem roubado tempo da pessoa com Deus. 8 anos atrás, eu não sei quantos se lembram, um rapaz lá na China entra numa lan house, e ele era conhecido naquela lan house, e era uma lan house que ficava 24 horas aberta. E aquele rapaz entrou na lan house e ele passou 23 horas seguidas jogando um determinado jogo e morreu sentado na cadeira em frente ao computador. Ele teve um infarto? Não. Ele morreu por excesso de exposição àquele jogo. A mente dele entrou em colapso. Ele ficou ali sem beber água, sem se alimentar, focado, com tensão extrema naquele jogo. Ele entrou em colapso nervoso e morreu. Seu corpo só foi descoberto sem vida pela garçonete daquela lan house 9 horas depois que ele já estava morto. E como é que o camarada morreu e ninguém descobriu que ele morreu se ficava aberto 24 horas? 23 horas ele passou lá. Foram 3 vezes 8, 24. 3 plantões de trabalho de quem cuidava da lan house. Ele já era conhecido. Um saiu, o outro entrou, viu ele jogando. Saiu, o outro entrou, viu ele jogando. Não sabe que hora que chega. Só foram dar conta de que ele estava morto 9 horas depois. Quem se lembra disso? Foi noticiado na televisão, em muitos meios de comunicação também, lá na China. Queridos, o tempo que deveria ser dedicado à palavra de Deus, na vida de muitos crentes, está sendo ocupado pelas distrações. A distração tem tomado tempo de forma absurda na nossa vida. Aí está algo muito sério, porque não estamos falando de imoralidades como adultério, promiscuidade ou roubo, que são considerados pecados graves, mas Satanás sorrateiramente está fazendo a pessoa pecar sem sentir que está fazendo isso, que está pecando. Como? Se tornando viciada em distração. Muitos estão hoje, como nos dias de Noé, estão tão distraídas com esse mundo que não se aperceberam que Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele mesmo conta a parábola, será como ladrão. O ladrão, ele chega sem avisar que está chegando. E quando Jesus chegar, será trágico para muita gente, como foi para aqueles dos tempos de Noé. Só que para muita gente está tão distante aquela realidade de Noé, do dilúvio, da destruição do mundo, que ainda que sejam crentes, que dizem crer em Deus, que dizem que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, na realidade estão vivendo como se isso fosse apenas isso, uma história da carochinha. Mas se você for fazer uma pesquisa, ainda que seja, vá lá no Google, no Wikipedia, você vai descobrir que muitas civilizações, das mais antigas, você encontrará em todas elas um mito da destruição do mundo. Através do quê? De um grande cataclisma ocorrido no passado. De onde essas pessoas, essas civilizações diferentes, distantes, distintas, tiraram
esse mito da destruição por um cataclisma. Eles tiraram porque todos eles vieram do mesmo pai, chamado Noé. Eu e você temos um mesmo pai chamado Noé, e antes dele um mesmo pai chamado Adão. E esta é uma realidade iminente para todos nós. Jesus está voltando. Mais à frente, no mesmo capítulo 24, nos versículos 45 a 51, Jesus vai contar a parábola dos dois servos. Eu queria que você lesse comigo, por favor. De 45 a 51 desse capítulo 24. Jesus conta: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que ele não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando da sua volta, usando uma parábola para dizer: tem muita gente vivendo alheio, distraído, envolvido com distrações, com coisas que lhe tiram a atenção da verdade inexorável. O Filho do Homem voltará, não mais para salvar, mas para julgar. Voltará como juiz para julgar. Voltará para pôr fim a essa realidade de vida terrena. E muitos estão vivendo como se isso não acontecesse. Tem muitos crentes vivendo assim. Tem muitos crentes que não falam de Jesus para ninguém. Por quê? Porque não pensam na sua volta. Eu estou salvo, glória a Deus, aleluia. E investe em construir, em ganhar, em ter, em ser, mas não em ganhar almas, em salvar vidas, em cumprir a sua missão. E estão também como esse servo, vivendo distraídos, como se o Senhor não fosse voltar. Ainda no capítulo 5, dando seguimento a essa mensagem de Jesus, o apóstolo Mateus descreve Jesus contando a parábola das 10 virgens. E nesse texto, leia comigo, versículo 1 do capítulo 5 em diante, até o 13, Jesus está dizendo: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. 25, Mateus 25, ali é 5. O reino dos céus, diz Jesus, pois será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, candeia é uma lamparina, um lampião, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É Jesus chamando a atenção e dizendo, por essa história, fazendo uma analogia. Por quê?
naquele contexto de sociedade, era comum, num casamento, ter-se 10 virgens, 10 moças, que ficavam aguardando a chegada do noivo, e quando o noivo chegava, elas acendiam então as suas lamparinas, fosse de noite, e elas iam à porta para recebê-lo e introduzi-lo à casa da noiva. Mas como ele se demorou, ele não marcou um horário específico para estar lá, 5 delas foram despreparadas apenas com azeite suficiente para sua candeia, para sua lamparina. Mas 5 foram prudentes. Além do azeite que tinha na lamparina, ainda levaram uma outra vasilha consigo, pensando: se o noivo demorar mais do que a capacidade que há de azeite nessa lamparina, eu poderei repor e aguardar até que ele chegue. Elas foram prudentes porque se prepararam para a chegada do noivo. As outras 5 não. E quando elas saíram para comprar azeite, as 5 prudentes receberam o noivo. E quando elas retornaram, já não mais havia tempo. Isso foi o que aconteceu nos tempos de Noé. Enquanto ele construía a arca, ele pregava: arrependei-vos e retornai para Deus, se arrependam do seu modo de viver, voltem-se para Deus. Mas eles zombavam, eles viviam distrações, viviam a sua vida do cotidiano como se não fosse Deus real. E quando Noé terminou a sua obra e os animais entraram na arca, a porta da arca foi fechada. E quando o dilúvio chegou, multidões acorreram até a arca, batiam na porta desesperadamente pedindo: Noé, abre, agora a gente sabe que é verdade, salva-nos. Mas a porta foi fechada por um anjo do lado de fora. Deus fechou e selou a porta. Noé fechou pelo lado de dentro, mas Deus selou a porta pelo lado de fora, porque o tempo tinha sido esgotado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você está preparado se Jesus voltar hoje? Sabe o que é terrível? É que tem muita gente que está aí como eu, nos 55 anos de vida, pensando assim: até hoje Jesus não voltou, meu pai ficou esperando que ele voltasse, não veio, meu avô ficou esperando voltar, não veio, não vai ser da minha não, ainda tem muita coisa para eu viver. Deixa eu te dizer uma coisa: quantas pessoas desde o seu avô já morreram? Para todas elas Jesus já voltou. E se Jesus não voltar no céu, como foi prometido, no tempo da tua existência ou da minha, Ele voltará para você e para mim, no dia que nós fecharmos os olhos aqui, porque não haverá mais tempo. Há uma religião das mais antigas, ou a mais antiga, cristã, que prega que depois da morte, as boas ações daqueles que estão aqui, nas suas orações, nas suas intenções e na intercessão de pessoas que morreram e que foram consideradas santas, serão capazes de tirar a sua alma do purgatório ou da condenação. Mas isso é mentira, porque o que a palavra de Deus diz é que importa que o homem viva uma só vez e morra, e depois da morte vem o juízo. E diz que o salário do pecado é a morte, separação eterna. A salvação só é possível enquanto nesta vida, recebendo Jesus e vivendo de tal maneira que dê prazer ao coração de Deus, não distraído, não negligenciando a sua santidade, não negligenciando a existência de Deus, não negligenciando a volta iminente de Cristo, ainda que seja quando você fechar os olhos para essa vida. Eu pergunto a você: você está preparado? Porque Jesus está voltando. E a vida eterna será para vivê-la separado eternamente de Deus, ou viver com Deus pela eternidade.
Quando a gente liga a televisão e a gente assiste certas reportagens, nos dá conta a respeito do que o povo está vivendo de desespero em alguns países no norte da África. O que estão vivendo lá na Síria por causa da perseguição. Pessoas aos milhares fugindo da violência, fugindo da fome, deixando para trás seus pertences pessoais, sua história civil, seus bens patrimoniais, largando tudo para trás, muitos deles já tendo perdido tudo pelas bombas, e aos milhares se lançando no mar em embarcações incompetentes para navegar no mar e chegar até a Europa na esperança de receber ali asilo e possibilidade de vida sem a desgraça da sua terra natal. Amados, isto é para esta vida. Imagina viver a eternidade sem ter um mar para atravessar, nem mesmo uma balsa incompetente, não tendo como fugir da realidade desgraçada pela ausência de Deus e pela companhia do diabo e os seus demônios. É isso que está reservado para quem vive esta vida distraído, como se Deus não existisse. E mesmo muitos crentes, pois diz Jesus: há muitos que me chamam de Senhor, mas não entrarão no reino dos céus, porque com a sua boca me honra, mas o seu coração está longe de mim. Você está preparado para Jesus se Ele voltar hoje? Você está preparado se você morrer hoje? Você está preparado? Pense sobre isso, porque essa é uma resposta que só você pode dar, e ela só importa a você, porque a decisão que você toma sobre a tua vida só afeta a tua existência e a tua salvação ou a tua perdição eterna. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe que hora será? Haverá tempo de dizer para aquela pessoa que você ama: me perdoa. Me perdoa porque eu não devia ter dito o que disse. Me perdoa porque eu não devia ter feito o que fiz. Você terá tempo para abraçar os que você ama e dizer: eu te amo. Você terá tempo para dizer para Deus: Senhor, me perdoa, como ladrão na cruz. Você terá tempo. Vivemos em dias em que pregar uma mensagem como esta, isso está fora de moda. Mais do que está fora de moda, se é que se foi moda algum dia. Isso é uma pregação invasiva, isso é uma pregação retrógrada, isso é uma ameaça. Não, não é uma ameaça, é um alerta. É o chamar da tua atenção para a verdade. Quem pode negar a verdade de que irá morrer? A morte é iminente para todos nós. E quer seja Jesus voltando nos ares para buscar a igreja, quer seja morrendo, a verdade é o que diz a palavra de Deus: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele
Jesus é o Senhor. Até aqueles que morrerão sem Jesus, até aqueles que morrerão já condenados para a morte eterna, o seu desespero, quando abrir os olhos na vida eterna e se deparar com a verdade de que aquele idiota, maluco, doido, retrógrado, tolo, que lá na noite de domingo, na primeira igreja batista de Belfor Roxo, pregou a respeito da vinda de Jesus, era verdade, e vai dizer: Jesus, tem compaixão de mim. E ele dirá: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Eu não te conheço como meu filho, não te conheço como meu servo. Você não foi remido e lavado no meu sangue. Você viveu a vida que você quis sem nenhum compromisso comigo. Você não viveu a sua vida cuidando de cumprir a tua missão que eu dei, por ter sido tornado meu servo, pelo preço que eu paguei na cruz, para a remissão dos teus pecados e lhe dar direito à vida eterna. Deus espera, exige que aqueles que dizem ter recebido Jesus como Salvador e Senhor vivam como seus filhos, dando prazer ao coração dele, e não como se ele não existisse. Você está preparado para encontrar com Jesus? Você está preparado para se encontrar com Deus? Seja na vinda de Jesus no céu, seja pela morte, tenha certeza de que você está preparado. Se hoje o teu nome for chamado para deixar essa existência e partir dessa terra, você vai estar preparado? Você entrará no céu e receberá de Jesus: seja bem-vindo para viver a eternidade comigo. Eu te reconheço perante meu Pai, porque você me reconheceu perante os homens. Porque mesmo sendo pecador, você recebeu-me como teu Salvador e Senhor ao reconhecer-se pecador, e porque você passou a viver uma vida de filho de Deus, de filha de Deus, comprometido com os princípios e valores da minha palavra. Seja bem-vindo para viver a eternidade comigo. Você está pronto?